29 de agosto de 2005. Ventos fortes e ruídos estranhos começam a ecoar por uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Enquanto moradores de Muitos Capões tentam entender o rugido que ficava cada vez mais alto, alguns nem faziam ideia do que estava acontecendo. De repente, um som como de um trem ecoa, e em menos de 12 segundos o silêncio toma conta. É fim de inverno no hemisfério sul. E, na escala sinótica, a atmosfera sobre a Bacia do Prata e o sul do Brasil está carregada de energia. Um padrão de bloqueio em dipolo sobre o Pacífico Oriental amplifica um cavado de onda longa na alta troposfera. Um cavado profundo que se estende sobre a América do Sul. Esse cavado amplo e de movimento relativamente lento traz consigo uma faixa de ventos extremamente rápidas nos altos níveis da atmosfera, enquanto ao mesmo tempo favorece a aceleração de um jato de baixos níveis, soprando de noroeste sobre o norte do Rio Grande do Sul, canalizando grandes quantidades de ar quente e úmido oriundos da Amazônia e da Alta Bacia do Prata, criando uma combinação perigosa de condições atmosféricas. A mistura de ar quente e úmido nos baixos níveis com um ar mais frio e seco na média e alta troposfera está gerando uma instabilidade significativa, chamada de energia potencial convectiva disponível, ou CAPE. Além disso, a presença simultânea de um jato de altos níveis sobre a região e um jato de baixos níveis intenso cria grandes quantidades de cisalhamento de vento, tanto em velocidade quanto em direção, ao longo da coluna. Exatamente o tipo de ambiente necessário para que as tempestades não só se formem, mas comecem a girar e se organizar em supercélulas. Com muita vorticidade Streamwise. Em superfície, uma frente fria avança pela Argentina em direção ao Rio Grande do Sul, enquanto um centro de baixa pressão se aprofunda sobre a região da Laguna dos Patos. Entre a frente fria e uma frente quente mais ao leste, uma língua de ar tropical muito úmido fica represada sobre o norte do estado, com temperaturas próximas a 25 graus e pontos de orvalhos em torno de 18 graus. Um ambiente pré-frontal extremamente favorável para tempestades severas. No final da tarde, pouco antes das 8 horas, a tempestade avança pelo norte do Rio Grande do Sul, ganhando força lentamente ao longo de sua trajetória, e depois se organizando em uma poderosa supercélula em rotação. À medida que essa supercélula se aproxima de Muitos Capões, o fluxo em baixos níveis se intensifica. O JBN canaliza ainda mais ar quente e úmido para dentro da tempestade, e a rotação, em níveis baixos, se torna cada vez mais pronunciada. Pouco antes das 8 horas, o tornado toca o solo. O tornado recém-formado começa causando danos fracos, derrubando algumas árvores em áreas rurais e afetando estruturas mais frágeis, afastadas do centro da cidade. Mas assim como na história de tantos outros violentos tornados, essa fase inicial dura pouco. Em questão de instantes, a circulação se intensifica e o tornado começa a destruir construções de madeiras e pequenas estruturas, lançando os destroços em fazendas a distâncias consideráveis. Antônio estava no trajeto do tornado enquanto ele passava pela área rural. Pouco mais de 17 quilômetros depois que o tornado tocou o solo, ainda com baixa intensidade, o tornado atinge sua primeira pessoa. Antônio estava no galpão, na fazenda que trabalhava, quando o tornado pegou de surpresa. Melhorou assim pra lá, melhorou e nós quando vimos tava chegando. E daí corremos, eu consegui chegar no galpão, o outro companheiro não. E deu na porta, arrancou tudo a cobertura e eu fiquei debaixo do adubo, a porta veio em cima. O meu óculos se sumiu, nunca mais achei. O tornado continua a se fortalecer, devastando estruturas e deixando pequenas faixas de vegetações destruídas, enquanto avança rapidamente em direção ao perímetro urbano de Muitos Capões, seguindo uma trilha estreita, mas extremamente intensa de danos. Poucos minutos antes, mais especificamente, 1 quilômetro antes de tocar o solo do perímetro urbano de Muitos Capões, o tornado
rapidamente se intensifica para um tornado violento. Começando assim, então, o terror daquela cidade. Imediatamente a oeste da cidade, o tornado estreito, mas muito intenso, já F4, atinge as suas primeiras construções. As 3 casas em seu caminho são totalmente destruídas, sobrando apenas o banheiro de uma delas, 2 de alvenaria e uma de madeira. São os 3 primeiros segundos do tornado na cidade, e ele já deixa no chão 2 casas, seguindo para a terceira e uma casa de 2 andares, de alvenaria, bem construída, com um Fusca ao lado. Neste momento, o tornado produz um dos seus danos mais incríveis na cidade de Muitos Capões. Neste momento, o tornado ataca o Fusca praticamente que frontalmente, e o Fusca é lançado 30 metros de distância, parando apenas em um poste. A força necessária para realizar esse feito é de um tornado com ventos de valores médios de 370 km por hora, um limiar de um tornado F4. Além disso, tanto neste ponto quanto nos pontos anteriores, é possível observar granulação de detritos, isto é, a fragmentação das partes removidas das construções, sendo também mais uma assinatura de um tornado violento. A análise conjunta de imagens de radar, reanálises atmosféricas e o registro de danos em campos e o estudo da circulação em diferentes níveis confirmaram que a tempestade responsável pelo tornado de Muitos Capões foi uma supercélula clássica inserida em um ambiente de intenso cisalhamento e elevada helicidade, típico de situações que produzem tornados significativos. Agora veja o depoimento dos moradores que tiveram suas casas atingidas pelo tornado de Muitos Capões. Do tornado, né? Foi ficando à tarde, foi ficando feio. Foi cinzento, feio, todo horrível. Cinzento, e quando chegou pro lado da noite, assim, era aquele porque quando chove, que troveja é uma coisa assim, aquilo era aquele barulho em roda. Lá para nós foi só chuva e um pouco de vento, mas não tinha vento. Agora mas aí o vento levantou, você lembra? Sim, mas e eles tinham a casa nova ali, que nós tínhamos mandado fazer, tinham ido deitar, quando viram, a parede do quarto vinha vindo por cima da cama deles. Foi enquanto ela levantou e juntou a menina, que a menina tinha 3 ou 4 anos. 2005 ela tinha 4 anos. E devorou a coisa nada. E daí ficaram, terminou luz, terminou tudo, saíram pra rua, era só cacetada e porretada. Ela, os móveis de dentro da casa dela, tem coisa hoje que nós não sabemos nem para onde é que foi. Só sobrou a parede, o banheiro. A dela era todo de material, sobrou só o banheiro. O material era concreto mesmo, tudo certinho? É tijolo, assim, que nem essa minha aqui, só que era rebocado por fora. Só sobrou o fogão, a lenha e umas coisas ali. Ou mais tem coisa, porque daí nós tinha a primeira casinha que nós fizemos para eles era de madeira no lote. Daí nós fizemos de material para eles e ficou aquela de madeira. Então aquela de madeira tinha uma cama, tinha a mesa, tinha o tanque de lavar roupa, que é de cimento, não sabemos para onde é que foi. Cavadeira, machado, ferramenta que tinha. Já não sei onde é que foi. As coisas dela aqui, umas coisas sobrou ali, umas roupas, umas panelas, umas coisas sobrou, umas louças, umas coisas. E o mais, teve corcha que ela tinha guardado, coisa de dom, que foi aparecer lá no campo do Genuíno. Quantos quilômetros aqui? Mas eu acho que deu o quê? Uns 6, 7, 8, 10 quilômetros. Kleber da Silva Cruz Costa. O Kleber, ele esteve aqui, morava aqui quando aconteceu o tornado de Muitos Capões. Kleber, o senhor pode comentar como foi aquele evento? Boa tarde. Na época, eu não morava aqui nesta casa, no caso era minha. A casa estava alugada para um outro pessoal, né? No dia do episódio, então era em torno de 8h30 da noite, por aí.
Ele veio nesse sentido aqui, né, o tornado, e acabou nessa casa que vocês verem hoje aí, ficou só a parte de baixo, a parte de cima arrancou totalmente ela. Até inclusive tinha um Fusca que morava de aluguel para mim aqui na casa na época ali. Bom, em cima sobrou só um botijão de gás e algumas coisas que vieram de outra casa que voou para cá. E aí o Fusca dele ficava ali naquela parte que era aberta, né? Aí, com o impacto do vento, arrancou o Fusca de baixo e deu num poste que tinha ali perto da onde é a Câmara de Vereadores, que tá nesse prédio aqui. E aquela lá que tá varrida até hoje? Lá era um clube. A partir dessa documentação detalhada, pesquisadores da Prevots puderam reclassificar os danos do tornado na escala Fujita original. O que antes era classificado como F3 foi revisado para F4. Colapso total de casas de alvenaria com reboco, a remoção de um andar superior de uma residência de alvenaria bem construída, a granulação de detritos, o lançamento de um Fusca a dezena de metros e a deformação e quebra de postes de concretos. Esses elementos, em conjunto, colocam um tornado de muitos capões no patamar dos mais extremos já observados em território brasileiro. Os estudos também destacam que, apesar da intensidade extrema dos ventos, a trilha de danos mais severos foi surpreendentemente estreita, reforçando o padrão observado em outros grandes tornados. E ao analisar os danos do perímetro urbano de muitos capões, o tornado deixou para trás não apenas um rastro físico de destruição, mas também um marco científico. As imagens das casas totalmente destruídas, o veículo lançado, postes de concretos quebrados e a vegetação severamente danificada se tornam referência para estudos de tornados no Brasil, servindo como exemplo de danos característicos de intensidade F4, num contexto de construções típicas do nosso país. Apesar da violência do tornado, nenhuma pessoa morreu. Moradores relatam que o som do tornado era indescritível, um rugido contínuo, muitas vezes comparado ao barulho de um trem de carga ou de um motor a jato. A passagem do tornado pela cidade durou poucos minutos, mas foi suficiente para alterar por completo a paisagem local e marcar a memória de quem viveu aquele dia. Os mapas de trilha, as fotos de campo e os depoimentos dos moradores se tornaram peças centrais na reconstrução daquele dia. As imagens de casas varridas, a visão do Fusca arremessado e das estruturas públicas danificadas são frequentemente revisitadas em apresentações, artigos e discussões técnicas sobre os tornados no país. E mesmo depois de muitos anos, o rugido daquele fim de tarde ainda é lembrado por quem estava em muitos capões. O contraste entre a tranquilidade de uma pequena cidade do interior e a violência súbita de um tornado F4 é algo que permanece vivo na memória coletiva dos moradores. E o evento de muitos capões ajudou a despertar maior atenção para a necessidade de estudos de tornados no Brasil, incentivando a criação de grupos de pesquisa, redes de observação voluntária e análise detalhadas dos danos, radar e ambiente atmosférico, como as conduzidas por equipes universitárias e pela Prevots. E mesmo anos depois, aquela pequena cidade do norte do Rio Grande do Sul tem as marcas daquele fim de tarde trágico de 29 de agosto de 2005.